Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis. Estamos no 6º vídeo deste conto. Desde logo, para comemorar o consórcio, teve a ideia de compor um noturno. Vamos lá, né? Consórcio, associação, união. Não é à toa que quando você faz um consórcio de carro, o que acontece num consórcio de carro? Um monte de gente se junta, cada um dá R$1.000 e vamos supor que, sei lá, 40 pessoas se juntam. Como cada um está dando R$1.000 por mês, cada mês eles vão ter R$40.000. Então eles vão poder comprar um carro a cada mês, né? Por isso que a gente chama de consórcio, né? A gente está falando aqui do consórcio matrimonial, né? Desde logo, para comemorar o consórcio, teve ideia de compor um noturno. Vamos lá, a gente vai aprendendo música com o Machado. O que é um noturno? Coloquei lá no nosso Quizlet. Momento do ofício divino da noite, que se compõe de salmos e lições. Ok, então a gente tem um tipo de ritual católico, é claro, em que se compõe salmos e lições. Disso a gente tem na música composição vocal ou instrumental de cunho melancólico destinado às serenatas em voga no século XVIII. Okay? Passa um pouco, tem uma outra definição aqui: composição vocal breve feita para 2 ou mais vozes, composição instrumental para piano de caráter programático sem forma definida. Okay? Então vamos só ter em mente que a ideia, eu volto a enfatizar, todas as informações não valem você colocar aqui no YouTube noturno e escutar um noturno. Eu acho que a experiência nunca vai ser menos rica do que qualquer definição, né? Bom, teve a ideia de compor um noturno. Chamar-lhe-ia Ave Maria. A felicidade como que lhe trouxe um princípio de inspiração. Não querendo dizer nada à mulher, antes de pronto, trabalhava às escondidas, coisa difícil, porque Maria, a esposa dele, que amava igualmente a arte, vinha tocar com ele ou ouvi-lo somente horas e horas na sala dos retratos. Chegaram a fazer alguns concertos semanais com 3 artistas, amigo do Pestana. Um domingo, porém, não se pôde ter o marido, quer dizer, ele não aguentou, e chamou a mulher para tocar um trecho do noturno. Não lhe disse o que era nem de quem era. De repente, parando, interrogou-a com os olhos. Tocou um pouquinho, interrogou-a com os olhos. Acaba, disse Maria. Não é Chopin? Pestana empalideceu. Então o Pestana estava todo alegre que aos poucos ele estava ali conseguindo uma obra bela, né? E aí acontece isso. Pestana empalideceu, fitou os olhos no ar, repetiu 1 ou 2 trechos e ergueu-se. Maria assentou-se ao piano e, depois de algum esforço de memória, executou a peça de Chopin. A ideia, o motivo eram os mesmos. Pestana achara-os em um daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. Volto a ler essa parte. Um daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. Triste, desesperado, saiu de casa e dirigiu-se para o lado da ponte, caminho de São Cristóvão. Para que lutar, dizia ele, vou com as polcas, viva a polca! Homens que passavam por ele e ouviam isto, ficavam olhando como para um doido. E ele ia andando, alucinado, mortificado, eterna peteca entre a ambição e a vocação. A ambição de escrever grandes músicas e a vocação de escrever meras polcas. Passou o velho matadouro. Ao chegar à porteira da estrada de ferro, teve a ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o esmagasse.
O guarda fê-lo recuar, voltou a si e tornou a casa. Poucos dias depois, uma clara e fresca manhã de maio de 1876, eram 6 horas, Pestana sentiu nos dedos um frêmito particular e conhecido. Ergueu-se devagarinho para não acordar Maria, que tossia toda a noite e agora dormia profundamente. Foi para a sala dos retratos, abriu o piano, o mais surdamente que pôde, extraiu uma polca. Fê-la publicar com um pseudônimo. Nos 2 meses seguintes, compôs e publicou mais 2. Maria não soube nada, ia tossindo e morrendo, até que expirou, uma noite, nos braços do marido, apavorado e desesperado. Era noite de Natal. A dor do Pestana teve um acréscimo, porque na vizinhança havia um baile em que se tocaram várias de suas melhores polcas. Já o baile era duro de sofrer. As suas composições davam-lhe um ar de ironia e perversidade. Ele sentia a cadência dos passos, adivinhava os movimentos, porventura lúbricos, a que obrigava alguma daquelas composições. Tudo isso ao pé do cadáver pálido, um molho de ossos estendido na cama. Okay? Lembre-se do que eu falei, mistura de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que ele está sentindo a dor da perda da mulher, ele sente essa frustração de ouvir a polca dele. Lembre-se que lúbrico, eu coloquei ali no nosso Quizlet, pode ser que possui umidade, não é o nosso caso aqui, próprio para escorregar ou fazer escorregar, então a gente está vendo a evolução do termo, que provoca quedas com facilidade, e finalmente derivação de sentido. Propenso ao vício da luxúria, que desperta luxúria, lascivo, sensual, ok? Eu deixo para você fazer a conexão entre os 2 primeiros significados e o terceiro. Tudo isso ao pé do cadáver pálido, um molho de ossos estendido na cama. Todas as horas da noite passaram assim, vagarosas ou rápidas, úmidas de lágrimas e de suor, de águas de colônia e de labarraque. Eu coloquei aqui, labarraque é um tipo de substância, eles chamam de água de labarraque, alguma coisa assim. Deixa eu ler para você. Hipoclorito de sódio é um composto químico com fórmula Na, etc. Solução de hipoclorito de sódio é usada frequentemente como desinfetante, como agente alvejante. Okay? Então é um desinfetante e um antisséptico. Provavelmente para limpar ali o cadáver, etc. Né? Então ele passou a noite inteira entre lágrimas, suor, águas de colônia e de labarraque, saltando sem parar, como ao som da polca de um grande Pestana invisível. Enterrada a mulher, o viúvo teve uma única preocupação. Muita atenção nessa hora. Enterrada a mulher, o viúvo teve uma única preocupação: deixar a música depois de compor um requiem. O que é um requiem? O que é um requiem? É uma prece que a igreja faz para os mortos, ótimo, mas não é isso que ele quer compor. Segundo o significado ali no nosso Quizlet. Composição sobre o texto litúrgico da missa dos mortos, cujo a introdução começa com as palavras latinas Requiem aeternam, repouso eterno significa. A proposta é um filme muito interessante chamado Requiem para um Sonho. Não tem nada a ver com essa história, mas veio na minha mente. Se você puder assistir, é um excelente filme. É do mesmo diretor daquele filme Cisne Negro. Bom, voltando. Então, vou abandonar a música. Chega. A última coisa que eu vou fazer é uma homenagem para minha mulher. Vou compor um requiem, né? Uma composição nobre para
honrar a morte da minha mulher. Você que já está muito bem versado nas dosagens do Machado de Assis e na perspicácia dele, o que você tem para me dizer sobre esse hacking que ele quer compor? Bom, volto a enfatizar, Machado de Assis não é Dr. House, né? Não significa que ele não ama a mulher dele, não significa que ele não está sofrendo pela morte da mulher dele, não significa de modo algum que ele que ele só quer fama e ele está usando isso como mera desculpa. Fama não, né? Ele quer estar entre os grandes, né? Ele está usando isso como mera desculpa. Não significa isso, ok? Significa que além de tudo isso, entrou ali um objetivo não tão nobre, né? Ele não quer compor só por causa da mulher morta dele, só por causa da dor que ele está sentindo, só por causa do respeito religioso, né? É claro que é novamente aqui a grande ambição dele que está roendo a sua alma, e é uma boa desculpa, né? Olha que nobre. Eu vou esperar esse primeiro ano e vou só trabalhar nisso. E aí, para homenagear minha mulher, eu vou trazer uma grande obra que vai entrar para a história, ok? Lembre-se, meu objetivo é colocar as duas coisas juntos. Eu volto a enfatizar isso porque eu ouvi em alguns lugares, talvez tenha sido um dos comentários aqui no canal, mas isso é uma questão comum, todo mundo fala isso, né? Analisando, por exemplo, o José Dias, falando que o José Dias é um interesseiro, o José Dias, como ele é um agregado, ele só quer ali o dinheiro, etc, etc. Olha, é quase que revoltante ouvir isso, porque todo o esforço do Machado de Assis está em justamente mostrar que o José Dias, ele é malandro, ele é interesseiro, mas ele tem aquela veneração pela família. Que a Capitu, por mais que você acredite que ela traiu ou não traiu, ela é sim esperta, ela é sim perspicaz, às vezes até demais, mas não significa que ela não olhe para o Bentinho com um amor de verdade, né? Então as coisas estão misturadas, isso que é o importante. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai compor um hacking que faria executar no primeiro aniversário da morte de Maria. Escolheria outro emprego, escrevente, carteiro, mascate, qualquer coisa que lhe fizesse esquecer a arte assassina e surda. Então para ele, para o Pestana, para si mesmo, ele está falando, olha, eu desisti da minha grande ambição, né? Eu vou ser um mascate. A propósito, o mascate é um mercador ambulante. Eu já leio algo que eu coloquei ali no nosso Quizlet. Para ele tá dizendo esse discurso, né? Mas na verdade não. Na verdade ele está usando o próprio abandono da ambição dele para perseguir a ambição dele, entende? Vamos lá, mascate, né? É um mercador ambulante, como eu falei para vocês. O interessante é a etimologia. Mascate, na verdade, é uma cidade da Arábia, de onde vieram árabes para o Brasil a partir do início do século XVII, que exerceram a atividade do comércio.